AOR, ou Album Oriented of Rock, ou disco orientado para o rock, ou música orientada para adultos, ou rock radiofônico. Essa sigla é muito importante para quem curte música, porque ela definiu o padrão da produção de música durante muitas décadas. O que é realmente o AOR? E aqui dos maiores exemplares do que é AOR, o ASIA, um disco feito para gerar hit, radiofônico, feito para agradar a maioria, feito para ser comercial. Aí a gente tem que voltar, né, cara? Nós podemos dizer que o conceito de AOR, ele surge com a indústria fonográfica, ou pré-AOR. Primeiro você vai ter ali o início da música comercial, se é que se pode dizer isso. A música vem lá da Idade Média, nem na Antiguidade, não. Vamos fazer aqui uma história da música, né? Você tinha um comércio de música no século XV, XVI, que era por meio de partituras. E isso vai até o final do século XIX e início do século XX. Aí você tem o advento de dois elementos importantíssimos que vão impactar na produção de música. O disco de goma laca. Teve o cilindro antes do Jefferson lá, mas isso aí nem não vingou. O disco de goma laca era muito limitado. Ele era caro, o aparelho era muito caro, a qualidade de som não era boa e a capacidade de música naquele discão era muito pequena, cabia 3 minutos e pouquinho de cada lado. Mas ali você já tem um comércio, ou seja, os músicos são orientados a fazer músicas de duração restrita a 3 minutos e essas músicas seriam radiodifundidas. E isso vira business, claro. Então, você tem que fazer um padrão, cara, assim, sensado e tal. Só que esse padrão, ele não era muito rigoroso por causa da qualidade do som. Som mono, abafado, sem muita definição. Então a música ela ficava mais na forma, digamos assim, externa, uma forma mais simples de captação, não profunda. E aí, no pós-guerra, em 1948, surge o long play, o LP, que nós tanto adoramos. E aí a qualidade de som melhora muito, você acaba conseguindo colocar aí 40, 45 minutos, cerca de 20 minutos em cada lado, isso na época foi um absurdo, e é bastante coisa até hoje, né? E se começa a ter uma indústria, e aí você tem uma pressão das gravadoras em cima dos músicos, porque juntamente com o rádio, passa-se a ter a condição de você investigar que tipo de música as pessoas estão ouvindo e o que está ajudando a vender, não só no marketing, qual música que o povo gosta de ouvir no rádio e que atrai anunciantes, qual música que vende disco. A primeira coleção de LP vai ser, o primeiro LP é do Frank Sinatra. E nos anos 50, cara, surge uma coisa que é crucial para a indústria de discos, o rock and roll. O rock and roll vende disco. E se começa já a ter esse padrão. Musiquinha curta, de preferência menos ainda do que 3 minutos, 2 minutos e 50, para tocar várias num bloco de rádio, de um programa de rádio, para vender disco. Porque não se vendia apenas o long play, vendia-se o compacto, com uma musiquinha de cada lado. Isso era um grande negócio. Mas quando nós chegamos nos anos 60 e o rock and roll vai se tornando cada vez mais complexo, aí a indústria fonográfica começa a criar o seu modelo ideal. Claro, aí você tem Beatles, meu amigo, uma máquina de vender disco. E os Beatles vão lançar padrões. Padrões de texturas sonoras, como é que deve ser o som da bateria, como deve ser o som da guitarra, como deve soar o vocal, porque o produtor dos Beatles, que era produtor de música erudita, ele vai ter um bom gosto, um bom senso muito grande na hora de definir as sonoridades da banda. Como vai ser as músicas, como vai começar a música. Tinha uma coisa nos Beatles que tem hoje nas músicas aqui no Brasil, que era você pegar o espectador logo de cara. Então a música começava com um refrão. Então você pega, por exemplo, a Can't Buy Me Love. A música já começa, Can't Buy Me Love, já cantando o refrão, já agitada. Ela não tem o início, o desenvolvimento, o refrão. Isso vai ser um padrão das músicas de rock, de rádio, posteriormente, né? Você tem uma introdução, a letra, o refrão, um solo de guitarra, um andamento de novo, uma letra ou repetição da letra, refrão e encerramento. Nos Beatles eles faziam esse padrão, mas vai ter o padrão que já começa com o refrão, logo de imediatamente, que é para dizer, te entregar o produto. Tá aqui, ó, você quer cantar? Você quer cantarolar essa melodia?
Você quer cantar esse refrão pegajoso? Pau! Tá na cara. No final dos anos 60 surge uma coisa, o rock progressivo. Talvez o rock progressivo tenha sido um monstro para a indústria fonográfica. A indústria fonográfica, eu acho que ela não gostava muito do rock progressivo. Muito. Gostava um pouco. Mas por que ela não gostava muito? Por causa da excentricidade dos músicos e da dificuldade de se conseguir músicos que fizessem esse estilo, porque tinha que ser músicos muito bons. Você não faz uma banda de rock progressivo num campeonato de calouros. O rock progressivo exige do músico técnica, muita habilidade, muita personalidade e uma entrega muito grande do músico para poder fazer aqueles álbuns. Você tem ali, já no final dos anos 60, o art rock, um rótulo pouco utilizado, o art rock, né, com Beatles, Sgt. Pepper's, o Pink Floyd e o King Crimson. Você vai ter também Procol Harum, The Moody Blues. Muita coisa ali está surgindo de novidade e é muita coisa vendável. Quando nós chegamos no final dos anos 60 e início dos anos 70, temos os grandes recordistas de venda, os primeiros grandes absurdos da indústria fonográfica. Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd, Yes, nomes muito famosos da história do rock e que vão definindo padrões. Existe um álbum de rock em específico que, depois de Beatles, vai dar uma orientação para a indústria fonográfica e o que ela queria. Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, que completa 50 anos em 2023. Olha só, cara, você que já conhece a OR ou você que está conhecendo. O que tem em Dark Side of the Moon? O timbre da guitarra limpa, refrãos bem melódicos, o som da bateria, abre aspas, soft, uma bateria cheia, uma bateria encorpada, não é aquela bateria jazzística, rapidinha, uma bateria marcada, cadenciada, camadas de fundo de teclado, uma superprodução, reverb, eco, coisa do Alan Parsons. Tanto que o Alan Parsons, durante os anos 70, ele vai lançar sua banda, The Alan Parsons Project, que é altamente radiofônico. A indústria fonográfica percebeu o seguinte, ela tinha que domar o rock progressivo. O rock progressivo é bom porque ele vende. O rock progressivo é bom porque ele agrada, ele inova, ele traz coisas novas. Porque a indústria já sabia há muito tempo que não adianta também ficar repetindo, porque o público satura. Então você precisava do rock progressivo, com sua criatividade, com sua competência técnica, porém, eu preciso controlar esse rock progressivo. Eu preciso controlar o que as bandas fazem. Não dava mais para ter discos, como, por exemplo, os discos do Queen. Pega o disco do Queen, cara. O disco do Queen é uma coisa muito curiosa. Pega She Heart Attack, ou até mesmo Night at the Opera. Você tem dois grandes hits radiofônicos maravilhosos e outras músicas que não cai muito bem no gosto de quem não é fã. Já teve essa experiência? Eu tenho várias experiências dessas. Você compra o disco, porque vem com aquele hit maravilhoso, e o restante das faixas não são legais. Ou são muito diferentes do hit. A indústria falou, precisamos de um negócio aí. E você começa a ter por parte dos produtores um instigar das bandas para direcionar. Você vai ter isso, por exemplo, com o Gentle Giant. O Gentle Giant fazia um rock progressivo excêntrico, extremamente técnico, rebuscado, imprevisível. Vendia? Vendia. Agradava a algum público? Agradava a uma parte do público. Só que o que se esperava do Gentle Giant? Que ele fosse formatado. Eles vão formatar o Gentle Giant. Pegar os últimos álbuns da carreira, são músicas mais palatáveis, radiofônicas. O Led Zeppelin vai fazer muito isso. Músicas que se adequam ao rádio. Quando nós chegamos na década de 80, nós temos ali a construção definitiva do que é o AOR. Antes de falar do Asia, do Toto, Chicago, entre tantas outras bandas extremamente radiofônicas, Fenômena, da parte do heavy metal isso vai acontecer também, Survivor, eu diria que tem um álbum, dentre tantos outros, mas eu citaria esse álbum como um exemplo da influência do produtor e da orientação da produção da banda, do disco para o rádio, The Wall.
Procurei na internet, você vai achar um vídeo chamado The Wall Under Construction, que são as fitas demo do The Wall. Lá você vai ver que as músicas eram obscuras, lentas, extremamente etéreas, nem um pouco vendáveis. E é muito curioso você ver o que se tinha com Another Brick in the Wall Parte 2. Era uma música fantasmagórica. Bob Ezrin, o produtor de The Wall, pega o Pink Floyd numa crise profunda, é quem vai orientar a produção de todas as músicas do disco, mas sobretudo Another Brick in the Wall, dando a ela padrões radiofônicos, padrões tirados um pouco da disco, que surgiu ali no final dos anos 70, do punk, a simplicidade, música curta, direta, com refrão, com mensagem simples. E aí você tem essa peça tão famosa, um ritmo binário, com a bateria caixa, bumbo, tu, tá. Aquele riff de guitarra bem marcante. Por que isso é importante? A pessoa tem que cantarolar. Aquela musiquinha que faz tem, tem, tem. Se você não consegue definir a coisa, você não conhece. Se você não conhece e não consegue definir, você não gosta. Questão psicológica. Então a música para vender, ela tem que ser identificável, definível, facilmente reconhecida e replicável. Que isso é uma coisa do punk. Por que surge o punk? Dentre tantos motivos. Mas um dos motivos do punk é uma revolta com o rock progressivo, com o seu rebuscamento e a vontade de fazer, faça você mesmo. Vamos fazer música. Você pega, né? Olha o contraste de um Pink Floyd que fez em The Dark Side of the Moon uma peça bem complexa, um compasso alternado, que é Money. É muito difícil fazer um cover de Money. Você precisa de saxofone, você precisa de backing vocals, você chega a Another Brick in the Wall. Você não precisa nem de teclado para fazer aquela música. Você pega um menino bom de guitarra, um baixo, uma batera, você faz a música. O grosso dela você faz. Claro que ela vai ficar empobrecida. Mas veja o que é a OR. Quando nós entramos nos anos 80, a indústria fonográfica estabelece suas garras sobre a produção musical, mas principalmente sobre o rock and roll. O rock progressivo foi domado. Daí o Asia. Então, o Asia você tem Steve Howe, guitarrista do Yes, vocalista, baixistas, tecladistas, tudo tirado de várias bandas, King Crimson, bandas de rock progressivo. Você coloca esses caras no estúdio e a palavra não é vamos fazer arte, é vamos vender música. Resultado, vou citar só uma, Only Time Will Tell. Isso aqui é música mais radiofônica, música extremamente radiofônica, extremamente vendável, tanto que virou propaganda do Hollywood. E essa característica do AOR, ela vai impactar profundamente em toda a indústria musical. Até o heavy metal vai entrar no AOR. Em 1986, eu diria que temos um marco da influência do AOR sobre o heavy metal, com Saxon lançando Innocence, It's No Excuse. Então você pega o Saxon, a banda poderosa, banda de heavy metal raiz, true metal, e eles me lançam um som, cara, maravilhoso. Isso é que tá, cara. Você talvez seja crítico, tá vendo eu falar, fala, pô, cara, o negócio comercializou a música e tal, cara, ficou muito bom. Só que no heavy metal a gente não vai chamar de AOR. O pessoal vai chamar grosseiramente de hair metal, alguns vão chamar de rock de arena, outros vão chamar de metal farofa, Motley Crue, o Def Leppard vai entrar nessa leva. Mas o grande negócio ali, meu amigo, a partir de 83, 84, era vender LP. Você gravava o LP com pelo menos um hit radiofônico, aquilo tocava exaustivamente na rádio, tocava na TV, tanto em MTV, mas em propagandas, nos intervalos dos programas de TV, e pum, estava feito um grande negócio. O negócio agora era vender disco, tá entendendo? Ganhar dinheiro com LP, e os anos 80 foram o corolário dessa atividade de se fazer milhões com venda de disco, seja esses milhões principalmente para a gravadora, mas também para as bandas. Quando nós chegamos ali no início dos anos 90, parece que o AOR começa a dar uma cansada, mas você ainda tem várias produções. Por exemplo, uma banda foi bem captada pela produção da indústria musical e lançou uma peça extremamente radiofônica, foi o Nirvana. Nevermind tocou muito na rádio. Na produção do Nirvana, o empresário chegou e falou, não, vou fazer assim. Canta,
depois tem um som de guitarra, o riff de guitarra, a explosão, depois canta, e você tem lá Smells Like Spirit e tantas outras faixas do Nevermind que causam essa alternância gostosa, uma agitação, uma calma, agitação, uma calma. Nevermind é uma obra-prima. Eu não estou dizendo que não tem arte lá, mas ele é feito para vender. O mesmo vai acontecer com Metallica. O que se abateu às bandas de heavy metal lá em 85, 86, que foi encaixá-las no padrão radiofônico, vai acontecer com o Metallica em 1991, quando eles lançam o álbum preto. Ritmo binário, caixa bumbo, riff de guitarra bem marcante e uma sonoridade texturizada. Não é nem estridente, nem muito grave, tudo, abre aspas, tudo soft. Diria que uma reação ao AOR, nós vamos ter nos anos 90, é a explosão do power metal, estridente, agudo, rápido, o death e o black metal. Não tem coisa menos radiofônica do que isso. Esse estilo cai em decadência e hoje as peças de AOR, que na época eram criticadas, me lembro de chegar numa loja de disco de vinil, tem um LP do Asia, e aí um amigo, True Metal, fala, essa porcaria, isso é feito para rádio, e hoje a gente valoriza, porque a gente sabe que é muito legal. O fato é que a AOR é muito bacana, eu estou fazendo uma coleção de LPs de AOR sensacional, com várias hits que marcaram os anos 80, e o pessoal da minha geração, eu tenho 44 anos, se identifica muito com a AOR, porque foi o que tocou ali no final dos anos 80 e início dos anos 90. Essa nostalgia, né? É a única coisa que eu tenho nostalgia dos anos 80. A música. O resto, um filminho ou outro ali, um desenho animado ou outro, porque a gente era criança, que era assim, notável. É isso que marca, isso que traz essa lembrança tão acalorada, tão acalentada de quem viveu os anos 80. A música era fenomenal, porque havia muito investimento na música. E por que você tem uma decadência? Parece, né? Parece. Dessa produção musical. Não que não se produza música boa hoje, mas você não tem mais esse preciosismo da indústria e da produção, principalmente com o rock. O rock tá em decadência e tudo mais. Não tem mais vinil, cara. Ah, o vinil renasceu. Não, meu amigo. O vinil renasceu, mas não vai chegar aos patamares de milhões de cópias vendidas nos anos 80. Então, como você tem a decadência da venda de mídia, você deixa de ter esse negócio de fabricar disco. Não se vai mais lançar um Back in Black de novo. A ausência da mídia, ela faz duas coisas. Ela dá liberdade para o músico, você não tem mais os produtores e as gravadoras capturando as bandas de rock, falar, você tem que gravar isso, chegar no Yes, falar, você tem que gravar 90-125, All in Your Lonely Heart, criando produtos mercadológicos, você tem uma liberdade do músico, mas você também não tem mais o investimento em disco, essa necessidade de se criar discos perfeitamente vendáveis. Isso mudou muito. Não se fabrica mais AOR, não se faz mais esse tipo de música. Faz sim uma coisa ou outra, uma peça ou outra sai, óbvio, mas você não tem essa produção maciça dessas músicas. Daí a nossa saudade desse estilo de música tão gostoso de ouvir, o AOR. Uma dica aí para você que compra disco, uma coisa que eu acabei de fazer, disco em trilha internacional de novela. O que é aquilo? Aquilo é um festival de AOR. Uma música de rádio, música gostosa, música que remete à infância. Eu comprei um lote de discos de LPs de novela para ouvir essas músicas gostosas lá da nossa infância. Papo de velho, né? Pois é, mas é legal. Então tá aí, pessoal. Esse foi o recado de hoje sobre AOR. E vamos colecionar, porque colecionar é cultura. Valeu!